A transcendentalidade da doutrina do Vale do Amanhecer. Parte 5. A raiz africana. Os capelinos que desceram na África Central, ao sul do Lago Vitória, originaram duas linhas, uma foi para a costa leste, atual Somália, ou outra, para o sul, localizando-se na região do Forte Vitória, no atual Zimbábue. Nessa época, ainda existia o mar onde hoje é o deserto do Saara. A linha da Somália se mesclou com a Núbia, formando as civilizações rudimentares da costa africana do Mar Vermelho e seguiu até a península que é denominada Arábica, onde foi fundado o reino da rainha de Sabá. Os povos árabes, absorvendo os semitas da raiz atlântida, formaram tribos nômades e guerreiras, herdaram muitos conhecimentos e se distribuíram por todo o norte da África e pelo Oriente Médio, chegando a invadir a Pérsia e o oeste da Índia, e mantendo na Península Ibérica por vários séculos. A linha do sul, que se estabeleceu na região do Forte Vitória, onde deixou imponentes vestígios de grandes construções de pedra. Existem ruínas que desafiam a ciência moderna, que não encontra as explicações para diversos aspectos que apresentam, tais como uma torre cônica com mais de 12 metros de altura, oca como uma chaminé, sem qualquer abertura ou acesso em sua estrutura, muralhas e supostos templos, em solo repleto de jazidas de cobre, ouro e ferro e, apesar disso, com alto índice de fertilidade. A torre cônica recebeu, dos nativos, o título de morada dos deuses, e ali se faziam muitos sacrifícios humanos para agradar aos deuses. Na costa leste da África ainda existem inúmeras ruínas de construções de pedra, que os cientistas ainda não conseguiram identificar suas origens. Enquanto as duas linhas progrediam, a da Somália se entrelaçando com a do Egito e a dos árabes alcançando alto grau de evolução, a do sul teve que trabalhar um homem que se mantinha em condições de evolução ainda muito primitivas, reunido em tribos espalhadas por uma extensa região de florestas e savanas, com multiplicidade de níveis evolutivos. Para o sul e para o oeste, a ação dos capelinos foi difícil, conseguindo estabelecer esse poderoso núcleo do Zimbábue, formando um centro emissor de luz, de energias fantásticas, que eram emitidas para diversos pontos da Terra, o oráculo de Ariano, que significa raízes do céu. Mas a vaidade tomou conta dos sacerdotes, que se acharam tão evoluídos e poderosos que foram se afastando de Deus. Com a decadência, a raiz que alimentava aquele povo foi recolhida pela espiritualidade maior. Tendo sido recolhida a chave mestra, uma porta foi fechada e outra velada. Isso quer dizer que restou apenas uma esperança, já que uma porta velada pela espiritualidade jamais será reaberta. As forças manipuladas pelos sacerdotes já não eram originárias daquela raiz, e isso gerou feiticismo, grande perigo do saber demais sem a assistência da espiritualidade maior. As grandes luminosidades foram veladas, a porta se fechou, e todo aquele antigo esplendor se perdeu, passando eles a manipular forças nativas neutras em simples correntes magnéticas. Surgiram, então, grandes linhas religiosas como o vodú, as macumbas e o feiticismo, com manipulação de forças das trevas, em seitas distantes da estrada do amor, com incorporações de manipulações de energias usadas indistintamente para o bem e para o mal, misturadas, que até hoje causam o quadro de dores e sofrimentos nos espíritos reencarnados na África. Naquela época, os grandes iniciados retiraram toda aquela poderosa energia, e um iniciado, chamado Cisma de Erechim, presidiu toda aquela eclosão e formou um oráculo, isolando-o dos homens mergulhados no fanatismo, nos fetiches e nas macumbas. Fechada aquela luminosidade na África, os homens ficaram entregues a si mesmos. Destruições, dores, ruínas, violência, e os povos africanos passaram a sofrer as grandes conquistas dos europeus, passando dolorosos períodos da mais torpe colonização. A todo esse drama, acrescentou-se, no cumprimento do pesado karma, a captura de africanos para serem vendidos como escravos no Novo Mundo, a América. Para o Brasil, vieram, na maioria, sudaneses e bantos, portando suas doutrinas e sendo obrigados, pela força da Igreja Católica Romana, que dominava Portugal e suas colônias, a fazerem o que se chamou o sincretismo religioso, misturando práticas africanas com rituais católicos, surgindo a Umbanda e o Candomblé. Isso causou dispersão dos princípios do africanismo, pois, misturando-se em camadas mais pobres e sem cultura, nasceram numerosas seitas e derivações deturpadas das raízes africanas. A grande missão, todavia, estava com espíritos, os Enoques, que pertenciam à nação Nagô.
Aqui queremos ressaltar a grande diferença entre o espiritismo e a doutrina do amanhecer. Enquanto para o kardecismo o africanismo significa apenas a mistura das linhas e das seitas de origem africana, não acatando a figura do preto velho, para nós, jaguares, africanismo representa a origem de uma de nossas grandes linhas, e os pretos velhos são roupagens dos grandes espíritos que, na simplicidade e no amor, nos ajudam em nossos trabalhos e em nossas vidas, ensinando, curando e amparando todos que se entregam, com dedicação, à lei do auxílio. Nossos queridos pretos velhos são, essencialmente, amor. Obedecendo ao plano espiritual, aqueles espíritos de jaguares, agora enoques e nagos, que já tinham sido equitumãs e tumuxis, foram trazidos para o Brasil, a fim de que, com a escravidão, pudessem enfrentar uma grande prova para resgatar seus atos transcendentais, vivendo e sofrendo a ação opressora de muitos outros jaguares, senhores de engenho, nobres e sinhazinhas. Chegaram, também as princesas, e Jurema, Janaína, Iracema, Jandaia, Juremá, Janara e Iramar, esta última tendo uma reencarnação que ficou marcada, como a escrava Anastácia, que é venerada como santa por muitas correntes. Para os espíritos missionários, endividados, orgulhosos e perdidos em descaminhos da consciência, a escravidão tinha o mais profundo sentido iniciático, e não podendo impor as exigências do corpo físico e de sua alma, o escravo era obrigado a ceder às exigências do espírito, matando ou eliminando sua personalidade para dar vazão à sua individualidade. Nesse período de escravatura, de mais de 300 anos, um grupo de escravos lançou as bases da etapa final da Escola do Caminho, criando as raízes da religiosidade brasileira com base no africanismo, em busca das condições que permitiriam a reabertura da porta fechada, do oráculo de Ariano. Desse grupo destacam-se dois espíritos de elevada hierarquia, Pai João e Pai Zé Pedro, a lei e a alta magia, dois missionários que tiveram duas reencarnações no período colonial brasileiro, liderando aqueles espíritos que, no Angical e na Cachoeira dos Jaguares, viveriam o princípio dessa força luminosa, a corrente do astral africano no Brasil, que hoje tanto nos assiste em nossa doutrina, fazendo a ligação com a raiz atlante através dos índios, estabelecendo as linhas dos caboclos, e do povo das águas. O médium de incorporação, que sempre existiu sob uma força nativa, recebeu, dentro do africanismo, uma nova forma de sua força, com a consagração de Nossa Senhora para Nossa Senhora da Conceição, teve a transformação para uma força crística extraordinária, agindo em seu plexo iniciado, com muito maior responsabilidade por ser instrumento da voz direta. Coatas 108, em sua missão de unificar as bases energéticas para formar a raiz do amanhecer, puxou a energia dos pretos velhos, reuniu os aparás e fez o doutrinador, coroando de êxito tudo quanto nos foi legado pelo africanismo. Segundo Tia Neiva, era um sacerdócio poderoso, onde o homem se concentrava, salientando felicidade, moderação e equilíbrio perante os momentos menos felizes dos outros. Hoje nós somos os espíritos luminosos no meio desta confusão, como foram os nagos e os enoques, que trouxeram essa força para o Brasil. Hoje, estamos vivendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos, até agora, como houve esta grande explosão, como se fechou esta fase da força do céu e da terra e como esta luz foi transportada para cá, parcialmente, o que permitiu o nascimento do doutrinador e do apará. Para grande parte dos nagos, o Deus Supremo era Olorum e Obatalá era um ser imortal, um rei, os orixás eram 16 enviados de Deus, entre os quais são incluídos Oxalá, Iemanjá, Xangô, Oxum e Oxóssi. Mas os enoques recolocaram as posições da raiz africana, da forma como nos foi trazido por Tia Neiva. E a doutrina do amanhecer, dentro de seu dinamismo, tem muitos aspectos interessantes, porque nos ensina um fantástico leque de forças de que dispomos, como, por exemplo, a ação na cura dessa grandeza que nos chegou da África, explicada por Tia Neiva, quando o anjo Ismael decidiu que o Brasil seria a pátria do Evangelho, vendo a chegada do africanismo, convocou os cientistas alemães, promovendo sua sublimação e proibindo o curandeirismo. Estabeleceu-se que os médicos de curas desobsessivas baixariam nos aparelhos mediúnicos, enquanto os médicos de curas físicas terrestres atuariam nos médicos profissionais encarnados na Terra. Os árabes. A linha árabe se manteve, até o ano 600, em constantes conflitos e dividida por tribos de nômades guerreiros, percorrendo as imensas regiões áridas, só tendo água e solo fértil ao sul da Península Ibérica.
Dividiram-se em dois grandes grupos, os do norte, com pequenos grupos se deslocando em busca das escassas pastagens para rebanhos de carneiros e cabras, com o comando dos sheiks, o mais velho, ou em cada tribo, e os do sul, que construíram cidades e se dedicavam à agricultura e ao comércio, liderados por reis, que herdavam o poder. Por conta de lutas pelo poder, o sul se desagregou em vários reinos, o que, aliado à fragmentação do povo nortista, gerou inúmeras dificuldades para toda a região. Em 571, em Meca, na tribo Curais, nasceu Maomé, cheio de glória. Meca já era uma pequena cidade que começava a crescer como centro comercial e religioso, pois ali se encontra Kaaba, Skubu, santuário de um meteorito negro que detém o poder de muitos deuses, objeto de devoção visitado pelos árabes do norte e do sul. Rebelando-se contra essa crença, Maomé, influenciado por mercadores judeus e cristãos, lançou a ideia do Deus único, Allah, que lhe falará diretamente, instruindo a nova religião e o Corão, e o proclamando seu maior profeta. Casado com uma rica viúva, Maomé não precisou trabalhar, podendo se dedicar à nova religião a que deu o nome de Islã, submissão, pregando a obediência plena à vontade do Deus Criador onipotente do universo, que, no dia do juízo final, fará a separação dos muçulmanos obedientes e elevados ao paraíso para gozar a vida eterna, e os descrentes, que serão lançados ao inferno pela eternidade. Os muçulmanos têm a obrigação de afirmar que há um só Deus, Allah, e que Maomé é o seu profeta, ou devem rezar, voltados para Meca, 5 vezes por dia, ou devem ser caridosos, jejuar por um mês, uma vez por ano, seguir os ensinamentos morais do Corão, e ir, pelo menos uma vez na vida, a Meca. O islamismo atraiu os árabes por sua simplicidade, o que o catolicismo não conseguirá, por ser uma doutrina complexa, exigindo sacerdotes e rituais. Agredido em Meca pelos mercadores que temiam perder o fluxo de peregrinos, em 622, Maomé foi para o norte, chegando a Medina, com 200 seguidores, fato que ficou marcado como a Hégira, se emigração, o primeiro ano do calendário islâmico. Em Medina, Maomé foi acolhido como chefe religioso e político. Organizou um exército e começou o ataque das caravanas iam a Meca e de lá partiam, acabando por tomar a cidade, em 630. Os chefes das tribos do norte e do sul ficaram impressionados com Maomé, e enviaram delegações a Meca, reconhecendo sua liderança. O profeta de Allah conseguirá, pela primeira vez na história, a união do povo árabe. Com a morte de Maomé, muitas tribos acharam que estavam livres de seus compromissos com o Islão, e a divisão começou. Todavia, o sogro de Maomé, Abu Bekr, enviou tropas muçulmanas a todas as regiões onde haviam rebelado, e ano e meio depois, toda a Península Arábica estava sob as leis do Islão. Levados pelo estímulo religioso, deixado por Maomé, de converter os pagãos, e pela ambição dos saques às regiões fronteiriças, mais ricas, a onda muçulmana invadiu, com imenso poder de destruição, as regiões de Bizâncio e da Pérsia, que, além do desgaste causado por lutas e revoluções contra elevados impostos, estavam divididas pela rivalidade entre 3 igrejas cristãs. Mais uma vez, por sua simplicidade frente à religião cristã, o islamismo conquistou aqueles povos. Os árabes assimilaram rapidamente as táticas de combate de bizantinos e persas, reorganizando seus exércitos e formando uma esquadra com galés de combate em estilo bizantino. Para o oeste, a expansão muçulmana passou pelo Egito e se estendeu por toda a costa do Mediterrâneo, chegando ao Marrocos, no Atlântico. Tomou as ilhas mediterrâneas de Chipre, Creta, Sicília e Sardenha, e, cruzando Gibraltar, tomou o reino dos visigodos, na Península Ibérica, as atuais Espanha e Portugal, levando o Islão ao domínio, 100 anos após a morte de Maomé, de uma área maior do que a do Império Romano, quando no auge de seu poder. O governo era centralizado em Medina, com um califa como comandante supremo, chefe religioso e juiz da mais elevada instância, que nomeava generais para governarem as províncias conquistadas, onde o povo se dividia em omavalis ou não árabes convertidos ao islamismo, dhimis ou adeptos de religiões toleradas pelo Islão e os escravos. Com o tempo, os generais passaram a criar seus próprios reinos, e o Império Islâmico começou a se esfacelar, restando, porém, os grandes elos representados pela fé islâmica, pela língua árabe e pela necessidade do comércio.
Os árabes, pela busca de novas mercadorias, se movimentaram por toda a África, sendo por eles conduzida a captura de escravos negros, principalmente das culturas sudanesas, iorubas, jejes, fanti e ashanti, sudanesas islâmicas, jauçais, tapas, mandingas e fulais, e bantos, angolas, congos e moçambiques, que eram vendidos à Europa, principalmente a Portugal e à Espanha, para o trabalho na América. E foi esse movimento que propiciou a transferência, para o Brasil, da nossa raiz africana. A raiz andina. Os Equitumãs. Para a colonização da região andina, desde o sul da América do Sul até o centro do México, chegando até o oeste da América do Norte, onde, na região do Grand Canyon, fundaram um centro energético conhecido como Eldorado, foi enviado um grupo destes capelinos, a quem chamamos de Equitumãs. Ocuparam aquela região, mesclando-se com os indígenas e de certa forma se distanciando de suas origens, alterando sua fisiologia e reduzindo seus poderes. Como simples mortais, após 2000 anos de quedas e provações, foram liquidados por cataclismos que atingiram a Terra, desencadeados por uma nave espacial, a Estrela Candente, que sepultou o núcleo central da civilização dos Equitumãs num lago entre o Peru e a Bolívia, o Titicaca. Na nossa corrente, o lago Titicaca é uma lágrima da Estrela Candente, nave que, sob o comando do espírito que chamamos de Paiseta Branca, transformou a Terra. Amanto explicou a tia Neiva: "O que você está vendo é o testemunho físico de um drama sideral, da falência de uma civilização que foi promissora na evolução da Terra. O que você está vendo é o túmulo dos Equitumãs, construído com água e terra pela Estrela Candente. Esses espíritos foram preparados em capela durante muito tempo. Neles foi destilado, dia a dia, o anseio evolutivo, o desejo de realização e despertado o desejo de colaboração na obra de Deus. Eles aprenderam a história da Terra, seu papel no conjunto planetário, e se prepararam para o estabelecimento de uma nova civilização deste planeta. A idade física da Terra se contava em termos de bilhões de anos e muita coisa já havia acontecido antes. Isso, porém, não era de seu domínio mental, pois assim o exigia a didática divina. Só é dado ao homem saber aquilo que é necessário a cada etapa de sua trajetória. O impulso criativo e realizador reside exatamente no terreno entre o conhecido e o desconhecido de cada ser. Assim estavam estes espíritos quando vieram à Terra. Isto aconteceu 30.000 anos antes da vinda do Cristo Jesus. Os mestres haviam preparado o terreno em várias partes do globo. Mediante ações impossíveis de lhes serem descritas, foram alijados da superfície certas espécies de animais e outras foram criadas. Os climas e os regimes atmosféricos foram contrabalançados e o cenário estava preparado. Eles foram trazidos em frotas de astronaves e distribuídos pelo planeta em 7 pontos diferentes. Esta região foi um dos pontos de desembarque. Os outros foram onde hoje são o Iraque, o Alasca, a Mongólia, o Egito e a África. Esses locais servem apenas como referência, pois, na verdade, eles tinham o domínio de grandes áreas. Tinham enorme poder de locomoção e de domínio sobre os habitantes de cada região. Seu principal poder residia na sua imortalidade, nas suas máquinas e na sua tecnologia. Eram quase imortais. Não tinham a mesma organização molecular dos seres que aqui já se encontravam. Seus corpos tinham sido preparados em capela e traziam em si dispositivos naturais de sobrevivência. Eles só corriam o perigo de afogamentos ou destruição física. Seus maiores inimigos eram os grandes animais e os acidentes. Eles eram normais em tudo. Sua língua, a princípio, era a mesma, mas, aos poucos, ela foi se diferenciando, conforme os grupos com que foram convivendo. Em algumas regiões da Terra ainda se fala a língua original dos Equitumãs, inclusive em algumas tribos de índios brasileiros. Mas, além da linguagem articulada, eles usavam a telepatia entre si. Isso, aliás, foi o que causou a degenerescência da língua inicial. Para se entender com os outros, eles adaptavam sua linguagem ao meio. Eles se tornavam mais velhos pela passagem do tempo, mas sem degenerescência. Suas células traziam em si princípios diferentes das células dos seres comuns. Na verdade, os mais velhos eram apenas mais experientes, mais adaptados nas tarefas. Eles amadureciam na sua alma, mas não no seu corpo.
Eles contavam ainda, para a conservação de seus corpos, com a assistência dos mestres, com quem mantinham contatos permanentes. Às vezes acontecia de um Equituma não evoluir de acordo com a tarefa e ceder seu corpo a outro que sofrerá um acidente. Neste caso, o espírito do cedente simplesmente era recolhido ao planeta de origem. Em Capela, eles eram organizados em casais afins, almas gêmeas, e não havia reprodução como aqui na Terra. Mas aqui, eles foram submetidos ao processo sexual normal e tiveram filhos. Só que seus filhos nasciam com um organismo comum, igual ao dos mortais. Assim, foram nascendo outros Equitumas mais preparados para a Terra, como iam se desenvolvendo. Suas mentes ágeis permitiam a constituição de organismos adaptados às regiões onde nasciam. Daí os tipos diferenciados que deram origem às raças modernas, como contam precariamente seus historiadores e antropólogos. O principal estímulo dos Equitumas era seu livre-arbítrio. Eles eram pequenos deuses a quem estava entregue a tarefa de civilizar um planeta e dispunham de ampla liberdade para isso. Seu único compromisso era o de observar os propósitos civilizatórios aprendidos nas escolas de Capela. A ideia fundamental era o estabelecimento de condições ecológicas que permitissem a vinda de novos imigrantes. Famílias espirituais inteiras sonhavam com a oportunidade de colonizar, colaborar com a obra de Deus na Terra. Mas, se dispunham das grandes vantagens de seres extraterrenos, eles tinham as desvantagens do terráqueo na sua animalidade física. Cedo se manifestou a velha luta entre suas almas e os seus espíritos. Não tinham religião. Tinham um conjunto doutrinário, cujas coordenadas eram formadas pela hierarquia planetária, cujo centro era o Sol. Com isso, não tinham a preocupação com a busca de Deus, pois tinham um universo amplo e objetivo, suficientemente dimensionados para não necessitar a busca de uma finalidade. Mais tarde, no declínio de sua sintonia com os planos iniciais, essa doutrina derivou na religião do Sol. Durante 1000 anos os planos seguiram sua trajetória prevista. Os núcleos foram se expandindo e muitas maravilhas foram se concretizando na Terra. Basta que se observem alguns resíduos monumentais na sua superfície para se ter ideia. Verdade é que essas ruínas são de difícil interpretação pelo homem atual. Eram quase imortais. Não tinham a mesma organização molecular dos seres que aqui já se encontravam. Seus corpos tinham sido preparados em Capela e traziam em si dispositivos naturais de sobrevivência. Eles só corriam o perigo de afogamentos ou destruição física. Seus maiores inimigos eram os grandes animais e os acidentes. Eles eram normais em tudo. Sua língua, a princípio, era a mesma, mas, aos poucos, ela foi se diferenciando, conforme os grupos com que foram convivendo. Em algumas regiões da Terra ainda se fala a língua original dos Equitumas, inclusive em algumas tribos de índios brasileiros. Mas, além da linguagem articulada, eles usavam a telepatia entre si. Isso, aliás, foi o que causou a degenerescência da língua inicial. Para se entender com os outros eles adaptavam sua linguagem ao meio. Eles se tornavam mais velhos pela passagem do tempo, mas sem degenerescência. Suas células traziam em si princípios diferentes das células dos seres comuns. Na verdade, os mais velhos eram apenas mais experientes, mais adaptados nas tarefas. Eles amadureciam na sua alma, mas não no seu corpo. Eles contavam ainda, para a conservação de seus corpos, com a assistência dos mestres, com quem mantinham contatos permanentes. Às vezes acontecia de um Equituma não evoluir de acordo com a tarefa e ceder seu corpo a outro que sofrerá um acidente. Neste caso, o espírito do cedente simplesmente era recolhido ao planeta de origem. Em Capela, eles eram organizados em casais afins, almas gêmeas, e não havia reprodução como aqui na Terra. Mas aqui, eles foram submetidos ao processo sexual normal e tiveram filhos. Só que seus filhos nasciam com um organismo comum, igual ao dos mortais. Assim, foram nascendo outros Equitumas mais preparados para a Terra, como iam se desenvolvendo. Suas mentes ágeis permitiam a constituição de organismos adaptados às regiões onde nasciam. Daí os tipos diferenciados que deram origem às raças modernas, como contam precariamente seus historiadores e antropólogos. O principal estímulo dos Equitumas era seu livre-arbítrio.
Eles eram pequenos deuses a quem estava entregue a tarefa de civilizar um planeta e dispunham de ampla liberdade para isso. Seu único compromisso era o de observar os propósitos civilizatórios aprendidos nas escolas de Capela. A ideia fundamental era o estabelecimento de condições ecológicas que permitissem a vinda de novos imigrantes. Famílias espirituais inteiras sonhavam com a oportunidade de colonizar, colaborar com a obra de Deus na Terra. Mas, se dispunham das grandes vantagens de seres extraterrenos, eles tinham as desvantagens do terráqueo na sua animalidade física. Cedo se manifestou a velha luta entre suas almas e os seus espíritos. Não tinham religião. Tinham um conjunto doutrinário, cujas coordenadas eram formadas pela hierarquia planetária, cujo centro era o Sol. Com isso, não tinham a preocupação com a busca de Deus, pois tinham um universo amplo e objetivo, suficientemente dimensionados para não necessitar a busca de uma finalidade. Mais tarde, no declínio de sua sintonia com os planos iniciais, essa doutrina derivou na religião do Sol. Durante 1000 anos os planos seguiram sua trajetória prevista. Os núcleos foram se expandindo e muitas maravilhas foram se concretizando na Terra. Basta que se observem alguns resíduos monumentais na sua superfície para se ter ideia. Verdade é que essas ruínas são de difícil interpretação pelo homem atual. Outra tribo que também teve muita importância nos acontecimentos foi a dos índios, cujo núcleo foi iniciado aqui, nas margens deste lago. Cedo eles adentraram para leste, em direção ao Atlântico, e para o norte, na rota do Amazonas. Ao desencarnarem de suas agora curtas vidas, eles se recusavam a seguir os rumos normais de Capela e preferiam perseguir suas próprias quimeras nos planos etéricos. Juntaram-se, assim, em falanges, e graças ao conhecimento adquirido, procuraram sempre reproduzir a situação inicial. Esqueceram-se eles de que, desta vez, não tinham a bênção de Deus e nem o auxílio precioso dos mestres, suas máquinas e seus corpos imperecíveis. Eram imperecíveis, mas no sentido inverso do que foram na terra física. Nos seus corpos iniciais, os princípios vitais lhes permitiam viver, como aconteceu com quase todos, até a destruição externa, propositada. Suas mentes, porém, através de suas almas, se evoluíam e progrediam sem parar. Na economia sideral dos planos da época, a indestrutibilidade dos corpos atuava como fator de segurança que permitia a esses seres enfrentar as tarefas ciclópicas sem titubear, além do respeito que impunham a seus descendentes, as vantagens da memória física milenar e outras. Já no plano etérico, sem as vantagens do plano físico, sem a contínua assistência dos mestres e sem os planos da engenharia sideral, suas mentes foram se degenerando na atrofia inexorável desse plano. Isso é um círculo vicioso, em que o ser cada vez mais perde as perspectivas e se ilude com as próprias sensações. Grande parte de sua atividade se concentra na alimentação de seus corpos etéricos, cuja maior fonte de energia é o ectoplasma da Terra, dos seres vivos. Em vez de terem suas cabeças erguidas para o céu, para as fontes puras de energia divina, são obrigados a tê-las voltadas para baixo, para os seres encarnados, de onde parte sua alimentação energética. E o coração do homem está onde estão seus interesses. Tudo o que acontece com os seres humanos lhes interessa. Tendo uma falsa noção de poder, reminiscência dos poderes que possuíam, eles sempre pretenderam influir nos acontecimentos humanos e, em parte, o conseguem. Sua confusão mental, entretanto, os faz crer ser possível a retomada da antiga posição de 300 séculos antes. E assim podemos juntar duas épocas distantes e entender os enredos tenebrosos dos dias atuais. Equitumas encarnados, equitumas no invisível etérico e equitumas nos planos mais evoluídos, esses são os elementos das lutas atuais no Brasil. Hoje, esses espíritos nem sabem mais que foram os poderosos equitumans que foram a Lua e a Marte. Os que estão encarnados têm menos noção ainda. Acrescente-se que esses encarnados, presos aos círculos kármicos, vêm se endividando e pagando dívidas num círculo quase vicioso. Muitos dos atuais políticos passaram pelas lutas dos 2 ou 3 mil anos, talvez mesmo anteriores. E agora, no fim de mais um ciclo, quando o planeta urde passar a categorias melhores, fazem-se necessários o reajuste e o reequilíbrio. Por isso, os inocentes de hoje não o foram ontem. É preciso ter compaixão e ajudá-los, mas isso deve ser feito com a serenidade que o Cristo nos proporciona, com a justiça evangélica de as árvores serem reconhecidas por seus frutos.